Olá a todos, estamos iniciando mais um vídeo aqui no canal da Igreja Luterana de Interlagos, dando continuidade ao nosso projeto deste ano, Confissões Luteranas para hoje. Quero trazer para vocês a continuidade da Confissão de Augsburgo. No último vídeo nós estudamos os primeiros 5 artigos. Você pode visualizar este vídeo se você ainda não viu, para que você possa seguir a sequência. Hoje nós queremos estudar mais 4 artigos da Confissão de Augsburgo e que tratam das seguintes temáticas: o artigo 6 da nova obediência, o artigo 7 da igreja, o artigo 8, que vai falar também da igreja, mas é um pouco diferente, que é a igreja, o que é a igreja, e o artigo 9, que vai falar do batismo. Muito bem, a gente está seguindo a seguinte lógica. Primeiro a gente pega o texto, eu estou compartilhando os textos, não estou lendo aqui nos vídeos na íntegra. Temos alguns destaques, eu deixo os destaques em vermelho e tento explicar, eventualmente, termos que podem ser um pouco mais difíceis para aqueles que não estudaram teologia ou história da igreja. E depois eu faço um destaque para os nossos dias atuais dentro de cada artigo. Vamos lá. Neste artigo 6, com o título da nova obediência, nós observamos que ele está falando a respeito de boas obras. É um artigo que fala de obediência no sentido de explanar e aprofundar as boas obras. E eu trago 2 questões para que a gente possa refletir aqui. O que são boas obras e qual é o propósito das boas obras? Vamos lá. No último vídeo, nós estudamos no artigo 4 a respeito da justificação. Nós compreendemos que somos justificados inteiramente pela obra de Cristo na cruz em nosso favor. Ou seja, diante de Deus somos declarados justos não por aquilo que fazemos, mas por aquilo que Cristo fez por nós e em nosso lugar. Correto? Então, daí nós já temos que explicar as boas obras partindo então pelo propósito e entendendo que o propósito das boas obras não é agradarmos a Deus, apesar de que isso possa ocorrer. Deus quer que a gente realize boas obras e isso eventualmente pode sim ser feito. O problema é que muitas pessoas acham que vão realizar boas obras para que Deus comece a marcar pontos no seu caderninho a respeito da nossa vida, e assim quando chegarmos no dia do juízo final, ele vai estar lá no seu caderno, ele vai olhar, bom, fulano de tal realizou más obras, mas realizou mais boas obras, então eu vou sopesar aqui. Não, ele vai ser salvo porque ele fez mais boas obras do que más obras. Não, esqueça, isso não existe. E é importante a gente lembrar alguns textos que vão falar que as obras humanas não passam de trapo de imundície, conforme o texto de Isaías. Lembra desse texto? E também em Lucas 17:10 nós lemos: somos servos inúteis. E isso está contido no artigo 6 da Confissão de Augsburgo, que fala da nova obediência. Então o propósito das boas obras não é se salvar, não é conquistar a salvação, não é agradar a Deus ao ponto dele falar, sim, você merece ser salvo por aquilo que você fez. Esqueça, isso não existe. Mas o que são boas obras? As boas obras, elas são praticadas em prol do meu próximo. É algo que eu faço sem interesse pessoal, em favor do meu próximo, não visando salvação, não visando ficar bem na foto, mas por quê? Eu sei do amor de Deus por mim e em resposta a esse amor, eu vou tentar amar o meu semelhante. Da mesma forma que Deus me ama? Não, jamais, porque Deus me ama de uma forma perfeita.
mas é o alvo, é aquilo que eu vou procurar fazer ao longo da minha vida. E claro que existem vários exemplos de boas obras. Não é simplesmente ajudar um necessitado, dar comida para quem tem fome. Boas obras podem ocorrer de inúmeras formas, de inúmeras maneiras. Agora, trazendo um pouco para hoje esse assunto da nova obediência, das boas obras. Por que o título é Nova Obediência, né? Porque a sistemática católica romana era uma sistemática em que as boas obras, elas eram utilizadas para mérito pessoal. E eu estou dizendo eram porque eu estou me referindo à Confissão de Augsburgo, que foi escrita em 1530. Mas essa lógica, essa sistemática católica romana continua. Ainda é assim. Mas esse não é apenas um problema católico. Esse é um problema do nosso mundo. Esse é um problema também de outras igrejas, de outras denominações. É um problema humano. Nós queremos ter méritos. E se nós temos méritos, nós merecemos receber algo em troca. Experimente, observe a sua vida, aqueles que estão ao seu redor, se não é assim. E na verdade, nós vivemos em um sistema que é totalmente meritório. A gente vai para a escola, a gente precisa tirar boas notas, senão a gente não passa. A gente começa no emprego, eu tenho que me destacar, eu tenho que ir bem, senão eu não sou promovido ou eu sou até demitido. Para eu conseguir um cargo público, eu tenho que passar num concurso, eu tenho que ser melhor do que os outros. Eu preciso ter méritos. E tudo bem. A meritocracia, ela tem o seu lugar, ela tem a sua validade, mas diante de Deus, tudo isso cai, porque diante de Deus, somos servos inúteis. Diante de Deus, não temos méritos. Diante de Deus, as nossas obras não passam de trapo de imundície. Certo? Por isso é uma nova obediência. Nós procuramos obedecer a Deus, nós procuramos realizar boas obras, não para sermos salvos, não para sermos declarados justos, mas em resposta ao amor de Deus e por amor ao nosso próximo. Correto? Assim nós já podemos passar para o nosso próximo artigo, o artigo de número 7, que fala da igreja. E a pergunta que eu quero trazer para vocês aqui é a seguinte: como nós podemos saber que uma denominação cristã contém a Igreja de Cristo? E eu repito a pergunta: como podemos saber que uma denominação cristã contém a igreja, a verdadeira Igreja de Cristo? Porque se nós sairmos em qualquer avenida do nosso país, nós veremos várias fachadas com nomes de igrejas. Não faltam igrejas e denominações diferentes em nosso país. Mas como saber se aquela igreja é séria? Se aquela igreja realmente procura, de fato, levar Cristo? E aí é muito útil o artigo de número 7 da Confissão de Augsburgo, quando nós lemos o seguinte: ensina-se também que sempre haverá e permanecerá uma única Santa Igreja cristã, que é a congregação de todos os crentes, entre os quais o Evangelho é pregado puramente e os santos sacramentos são administrados de acordo com o Evangelho. O Evangelho é pregado puramente e os santos sacramentos são administrados de acordo com o Evangelho. Portanto, se em uma igreja cristã há uma pregação autêntica da palavra de Deus, fala-se ali que os seres humanos são pecadores, prega-se que a única solução para isto é Cristo, confiar em Cristo e não em méritos próprios, essa igreja, ela contém a verdadeira Igreja de Cristo. Se nesta igreja os santos sacramentos do batismo e da Santa Ceia são administrados corretamente de acordo com o Santo Evangelho, essa igreja contém a verdadeira Igreja de Cristo.
Mas se isso não ocorre, e depois nós veremos de uma forma mais especificada os sacramentos, precisamos estar com as nossas anteninhas ligadas. Ali, muitas vezes pode estar se pregando tudo, menos a palavra. Ali, muitas vezes pode estar se administrando tudo, menos os sacramentos do nosso Senhor. Um outro destaque que eu queria dar aqui, e aí a gente pode observar, trazendo para a nossa época atual, é o que diz respeito mais às cerimônias. Vejam só o que diz o nosso texto do artigo 7 da igreja. Para a verdadeira unidade da igreja cristã, não é necessário que em toda parte se observem cerimônias uniformes instituídas pelos homens. E aqui eu quero trazer um recado a você, querido luterano, querida luterana, e isso muitas vezes é motivo de debate e até mesmo de uma certa disputa na nossa igreja. Porque há pessoas que advogam, que defendem pela liturgia tradicional, pela liturgia número 2 do Inário Luterano, pela liturgia número 1 do Inário Luterano, ou pelas liturgias oficiais da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. E essas pessoas vão dizer assim: olha, o verdadeiro culto é o culto que nós fazemos de acordo com o Inário Luterano. Aquilo que não estiver condizente com o Inário Luterano não é o verdadeiro culto. E já há uma outra ala que vai dizer assim: a nossa igreja está muito ultrapassada, a liturgia está muito ultrapassada, nós precisamos inovar, precisamos fazer coisas diferentes, nos assemelhar mais a essas igrejas que atraem jovens, nos assemelhar mais a essas igrejas que estão cheias. Então vamos deixar a nossa liturgia histórica de lado e vamos inovar. Eu vou dizer a vocês que se nós advogarmos por um desses lados, por um desses extremos, nós teremos problemas. Não existe uma única espécie de cerimônia. Aqui nós estamos dentro daquilo que denominamos de adiáforo. Ou seja, não é algo que está prescrito, determinado e nem proibido nas Sagradas Escrituras. O que um culto precisa? De ordem, de decência. O que um culto precisa? De algumas partes que são essenciais: confissão e absolvição de pecados. Precisamos da leitura bíblica, precisamos da pregação da palavra, precisamos dos sacramentos, do sacramento do altar. É isso. Claro que vai ter ofertas, vai ter hinos, vai ter música, vai ter orações, mas tudo isso pode ser alternado. Nós não precisamos seguir uma única lógica sempre. O culto tradicional, o culto histórico, o culto da liturgia, que recebe toda uma carga histórica, ele deve e precisa ser continuado. É algo que nós herdamos. É um tesouro precioso. Por outro lado, nós também temos liberdade para fazer liturgias alternativas. Podemos também fazer um culto um pouco mais animado ou não tão litúrgico, desde que tenhamos confissão e absolvição de pecados, desde que tenhamos leitura da palavra, pregação da palavra, desde que tenhamos Santa Ceia e que possamos realizar tudo de uma forma ordenada e decente. Correto? E assim a gente percebe como é muito útil e salutar estudarmos as confissões luteranas, e aqui a Confissão de Augsburgo, ela quebra com qualquer espécie de discussão que possamos ter em relação a isso, quando as pessoas querem ser mais radicais e querem exigir, não, a igreja tem que continuar o que sempre foi e não pode abrir nenhuma exceção. Não, a igreja tem que inovar completamente, tem que deixar tudo o que é antigo
como se algo fosse ultrapassado. Não! Cuidado com os extremos. Vamos para o artigo de número 8, que vai continuar falando da igreja, o que é a igreja. E a questão que eu quero trazer à tona para essa reflexão aqui no artigo 8 diz respeito aos falsos cristãos ou hipócritas. O que seriam falsos cristãos ou cristãos hipócritas? Essa é uma questão que aparentemente não representa tanta dificuldade para nós, mas na realidade representa. Porque, no primeiro momento, nós pensamos assim, é um cristão meia boca. É um cristão que na verdade não é cristão, é alguém que está na igreja se fingindo, certo? E tudo bem, nós podemos compreender deste modo, mas o ponto principal aqui é nós compreendermos que não é a igreja que salva pessoas, não é estar dentro de uma denominação que salva pessoas, mas estar dentro da una santa, da igreja de Cristo, da única e verdadeira igreja. É crer em Cristo que nos salva. E uma outra questão que a gente precisa observar e tomar um certo cuidado, porque às vezes nós podemos ter a tendência a incorrermos no erro de olharmos para o pecado de um irmão na fé, de uma irmã na fé e já pensar, esse é um cristão hipócrita, ele não pode fazer isso, ela não poderia fazer aquilo. E aí, no artigo 8 da Confissão de Augsburgo, tem algo mencionado que vale a pena a gente refletir. Fala a respeito dos donatistas. Quem foram os donatistas? Também era uma heresia, nós falamos em várias heresias no último vídeo, é mais uma heresia. E essa heresia dos primeiros séculos da igreja cristã, os donatistas sustentavam que a igreja não devia perdoar e admitir pecadores. E que os sacramentos, como o batismo, administrados pelos traditores, ou seja, cristãos que negaram sua fé durante a perseguição de Diocleciano, o imperador romano, do ano de 303 a 305 d.C., e posteriormente foram perdoados e readmitidos na igreja, eles eram inválidos. Então, precisamos tomar muito cuidado aqui. O cristão vai ser um pecador. Não existe essa da gente não admitir um pecador. Se ele está verdadeiramente arrependido, ele deve ser admitido. E uma outra questão é confundirmos santidade, a santidade de Cristo, com a santidade humana. As duas coisas, elas não se coadunam, pelo menos não nesta vida e neste mundo. Por isso as pessoas olham para um pastor, por exemplo, que realiza sacramentos, que batiza pessoas, que administra o sacramento do altar e logo pensam, esse é um homem de Deus, é um homem consagrado, é um homem santificado. E de repente se descobre um pecado público que é exteriorizado a respeito desse pastor. Às vezes ele até mesmo sai do ministério por conta desse pecado, e deve sair mesmo. E aí o que acontece? As pessoas começam a se questionar, mas espera aí, será que aquilo que ele fazia permanece tendo validade? Ou agora nós descartamos? Não. Porque conforme nós lemos no artigo 8 da Confissão de Augsburgo, os sacramentos são eficazes, mesmo que os sacerdotes que os administram não sejam piedosos, como indica o próprio Cristo. Na cadeira de Moisés se assentaram os fariseus. Por essa razão são condenados os donatistas e todos os outros que pensam de forma diferente. E assim a gente muitas vezes pode confundir o que é a igreja com o seu propósito. Quer dizer, por que eu vou à igreja? Ou o que é a igreja? A igreja é a comunhão de todos aqueles que creem em Cristo. Eu vou para a igreja porque eu sou pecador.
Não é porque eu sou santo, mas em Cristo eu sou declarado santo. Certo? E aí partimos para o último artigo de hoje, o artigo 9, que fala do batismo. E esse artigo vai trazer uma discussão que muitas vezes pode se manifestar entre cristãos de denominações diferentes, especialmente cristãos católicos, luteranos, anglicanos, com cristãos batistas e de linhas mais reformadas. Que devemos batizar crianças ou não? E a resposta das confissões luteranas, da Confissão de Augsburgo é: devemos. Devemos batizar crianças, e não é algo que se faz por se fazer, é algo necessário. E por que é necessário batizar crianças? Reflita um pouco comigo. Não vou dar a resposta de bate-pronto. Por que é necessário batizarmos crianças? As crianças são tão bonitas, são tão puras. Elas não têm pecado, né? Errado. Em pecado me concebeu a minha mãe. Lembram desse texto? Sou pecador desde a concepção. Quando estava na barriga da minha mãe, eu já era pecador. Antes de sair para este mundo, eu já era pecador. Você e todos nós. Portanto, é necessário batizar crianças, porque as crianças são pecadores. E o batismo não é uma obra humana, é algo que Deus realiza em nós. É algo que Deus faz pelo ser humano. E o batismo opera perdão de pecados e tem os seus efeitos válidos por toda a vida. Por isso, nós batizamos uma única vez. E no artigo 9 da Confissão de Augsburgo, rejeitam-se os anabatistas, que ensinavam que o batismo de criança não era correto. O mundo de hoje, ele lida de duas formas com o batismo. Ou há pessoas que são favoráveis ao batismo, de duas formas erradas, né? Melhor dizendo. O mundo de hoje lida de duas formas erradas com o batismo. Ou há pessoas que são favoráveis ao batismo, mas porque gostam da cerimônia, uma cerimônia bonita, dá para tirar foto e chamar alguém para ser padrinho e madrinha do meu filho. Ou pela linha que são favoráveis porque são supersticiosos, né? Não tem que batizar criança, senão pode acontecer alguma coisa com ela. De certo modo, né? Ou observam de uma forma negativa, né? Não querem batizar porque uma criança não sabe o que está fazendo. E aí nós entramos no quê? Nos méritos. Para alguém ser batizado, ela tem que ter consciência disso. Ela tem que professar a sua fé para ser batizada. E aí, quer dizer, ela merece ser batizada porque ela está declarando no que ela crê. Mas ambas essas visões estão equivocadas. Nós não devemos batizar crianças porque é bonito tirar foto e chamar alguém para padrinho. Nós não devemos batizar crianças para não acontecer nada de errado com elas. Nós não devemos batizar crianças, aliás, nós não devemos nos batizar depois de adultos apenas, porque aí nós sabemos o que estamos fazendo. As crianças precisam ser batizadas porque são pecadoras. As crianças precisam ser batizadas porque é algo muito bom que vai acontecer na vida delas e é algo que Deus vai realizar na vida delas. Certo? Então, assim, nós já passamos pelos 4 artigos que tínhamos para hoje, da nova obediência, da igreja, que é a igreja, e do batismo. Eu espero que este vídeo tenha sido elucidativo para você. Se você tem alguma dúvida, algum comentário, não deixe de colocar aí. E continue conosco, curta, comente, compartilhe este vídeo e até o nosso próximo vídeo, que virá nessa sequência apenas agora na semana que vem, com as confissões luteranas para hoje. Até a próxima.